Operação Overlord é um filme que mostra soldados americanos enfrentando zumbis nazistas na Segunda Guerra Mundial e, acredite, é um dos melhores filmes do ano. Mas antes de partir para nossa análise, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele like. Operação Overlord começa como um filme de guerra comum. A gente vê um grupo de paraquedistas americanos se preparando para invadir um território francês que está sendo dominado pelos nazistas. E a missão desse grupo é destruir um bloqueador de comunicação em uma igreja que foi tomada pelo exército alemão para que os aliados consigam fazer a invasão na praia da Normandia, o tão conhecido Dia D. Mas momentos antes do desembarque, o avião deles é atacado e um pequeno grupo de sobreviventes tem que se reorganizar para conseguir levar essa missão adiante. É aí que entram os nossos protagonistas e aí que a gente começa a entender a história. Desde o começo a gente já tem muito sangue, desde o começo a gente já tem muito gore e você já começa a pensar, ok, desde o trailer eu tô vendo, as informações estão saindo, então é um filme na Segunda Guerra que vão ter nazistas, que vão ter zumbis, vai ser um filme de galhofa, vai ser um filme que vai ter muito gore, ele vai se apoiar nesses elementos pra construir a sua trama, deve colocar uma piada absurda aqui e ali, e não, desde o começo a gente tem um filme muito pé no chão, um filme que te traz pra uma realidade que você não esperava que você ia ver, é uma realidade que te choca, é uma realidade em que você vê o gore, que você vê o sangue, que você vê membros decepados, que você vê pessoas vomitando ali porque estão no meio de uma situação que eles não esperavam encarar, e tudo isso você consegue sentir como algo real, como algo que um ser humano de verdade numa situação daquela encararia daquela maneira mesmo. E aos poucos você vai entendendo a motivação de cada personagem, você vai entendendo o papel de cada um ali, e por mais que eles sejam arquétipos de personagens clássicos de filme de guerra, de filme de ação, eles são ainda um pouco mais do que isso, porque a gente tem muito mais profundidade e entende por que aqueles personagens estão ali, o que eles estão fazendo. Eles não querem estar ali, alguns querem porque são justamente o arquétipo do cara, eu vou fuzilar todo mundo. Tem o cara ali que, eu já passei por isso muitas vezes, eu não me importo com nada, eu vou até as últimas consequências. E a gente tem o cara que também tava 3 meses atrás em casa cortando grama e agora tá no meio de uma guerra com um fuzil na mão, tendo que matar soldado alemão. Então todos esses personagens são colocados no mesmo contexto e aos poucos a gente vai entendendo como eles vão funcionar juntos, porque eles são os responsáveis por fazer o Dia D acontecer. Sem esses personagens o Dia D não teria acontecido. Então o filme realmente traz esse contexto histórico, ele se dá algumas liberdades, é claro, o nosso protagonista é negro, na Segunda Guerra a gente sabe que o exército americano era segregado, então os soldados negros não lutavam ao lado de soldados brancos, aqui ele dá essa liberdade também de juntar, como ele dá a liberdade de ter zumbis na Segunda Guerra Mundial. Não é um retrato histórico, mas ele brinca como se fosse uma versão alternativa da nossa realidade em que esses fatos realmente aconteceram. Então esse grupo precisa chegar a uma pequena cidade francesa que está servindo como base para os nazistas, mas eles descobrem que a base na verdade esconde segredos muito mais sombrios. São aqueles experimentos ao estilo Mengele em que eles estão tentando trazer os mortos de volta à vida, tudo isso para que o Reich tenha um exército de 1000 anos, para que ele consiga reinar eternamente. Então são essas as motivações dos nazistas e que pode parecer rasa, mas no contexto que é colocado é muito interessante, porque a gente vê como os nazistas subjugam os seus inimigos, como eles invadem todos os lugares e vão pegando as pessoas e você começa a se importar com essas pessoas e você começa a entender o histórico delas também. Então é um filme que faz com que você se importe com todos os lados. Mas por mais que seja um filme de guerra que traz essa carga dramática, que faz com que ele se destaque do lugar comum dos filmes de terror, que envolvem zumbis, que envolvem guerra, ainda é um filme de terror. Então a gente tem os zumbis, a gente tem os monstros aparecendo, só que mais uma vez ele traz isso pra um contexto real e a gente fica, mas será que isso aqui é um zumbi mesmo? Será que isso aqui é uma pessoa doente? Será que... o que tá acontecendo aqui? Então quando as coisas vão acontecendo, quando as coisas vão escalando, você vai entendendo aquilo e você aceita de uma maneira muito natural, mas que ainda é assustadora. O filme ainda tem alguns momentos visuais muito impactantes. Ele não constrói um clima de horror tão forte assim, ele constrói sim alguns suspenses muito bons em que você fica com medo de saber o que tem na próxima esquina, com medo do que o cara vai espiar pela fresta da porta, só que os momentos gráficos são de fato assustadores.
tanto do lado dos zumbis quanto do lado dos humanos, já que a gente tá numa guerra. Então você não sabe o que é mais aterrorizante ali, os horrores da guerra ou dos monstros. Inclusive chega um momento em que você percebe que na verdade o grande monstro ali é o próprio ser humano, é a própria guerra, que leva a gente a tomar atitudes extremas, a deixar pra trás toda a moral. Então o modo como isso é apresentado enriquece ainda mais o filme, mas nós ainda temos zumbis sensacionais. A gente já teve grandes zumbis aí do cinema, das séries, enfim, a gente conhece grandes personagens do universo de zumbis, mas quando você vê o modo como tudo é introduzido aqui, você olha pra Resident Evil, o filme, e fala, cara, o filme tinha que ter sido trabalhado dessa maneira. Se as coisas tivessem sido colocadas desse modo, se eles tivessem sido construídos assim, a gente ia aceitar muito melhor o que foi toda a bagunça que foi Resident Evil, que ainda é uma franquia divertida, porque ela leva por outro lado, mas se ela fosse trabalhada dessa maneira, cara, o bicho ia pegar, porque a gente ainda tem personagens muito mais relacionáveis lá de Resident Evil que a gente já conhece e que funcionariam muito bem se colocados dentro desse contexto aqui. Mas isso aí é outra história, enfim, aqui tá sensacional, pode ir tranquilo, porque não vai virar galhofa porque tem zumbi. Na verdade, ele acrescenta um elemento a mais, que é mais uma cereja no bolo. É como se tudo aquilo ali fosse um bolo bem construído, todo o filme de guerra, todo o drama, todo o suspense, e aí eles colocam zumbis, colocam uma cerejinha de sangue ali em cima. O que é isto? Um exército de 1000 anos. Requer soldados que vivam 1000 anos. A gente tem uma direção absurda, planos sequências que são de tirar o fôlego, de fato. A sequência dos paraquedistas, mano, logo na abertura você já entende o recado que o filme quer te passar. Então logo no começo você já prende o fôlego junto com o personagem e fala, mano, vou dar a mão aqui, vamos embarcar nessa jornada. A fotografia do filme é um absurdo, porque ela traz uma realidade, ela é sóbria, sabe, ela é muito sóbria, apesar de ser escura, porque de fato o filme se passa em uma noite, né, na noite em que eles estão preparando o desembarque na Normandia, tudo para que o dia D aconteça, então ele se passa em um período muito curto, mas tudo é muito dinâmico, então a fotografia escura ajuda, só que ela traz uma sobriedade. Ela não é escura porque ela tem que ser sombria, porque, vamos trazer um misticismo. Ela é escura porque ela é à noite, então você olha aquilo e você fala, realmente, se eu tivesse lá, eu ia enxergar esse filme desse jeito. Não é um filtro que foi colocado aqui em cima. Eu tô vendo as coisas como elas aconteceram. Quando a Operação Overlord foi anunciado, muita gente acreditava que se tratava de um filme da franquia Cloverfield, até porque ele é produzido pelo J.J. Abrams, que também é o produtor de toda a franquia Cloverfield. Mas o J.J. Abrams sempre negou esse fato e a galera ficou, ele tá negando aí porque tá querendo esconder as coisas. De fato, o filme não faz parte da cronologia de Cloverfield, mas você sente que tem elementos ali que poderiam fazer parte. Talvez em algum momento foi cogitado que ele pudesse de fato fazer parte de Cloverfield, algumas conversas na produção podem ter rolado que eles falaram, se a gente fizer isso, dá pra ser Cloverfield, se a gente colocar esse elemento aqui. Então você sente ali momentos em que, se eles tivessem colocado, eles poderiam dizer que a da franquia Cloverfield ia passar numa boa. Mas ia ser algo tão pequeno, sabe? A franquia Cloverfield gosta tanto de brincar com esse universo expandido, com esses easter eggs, que eu acho que ia ser pouco demais, sabe? Se fosse um filme de fato da franquia Cloverfield, ele ia precisar passar por algumas transformações que aí iam alterar a história, iam alterar o que eles estavam querendo contar naquele momento. Se você não estava sabendo de nada desse filme, a minha sugestão é que você não veja nenhum trailer, não vá atrás de mais nenhum material, simplesmente vá assistir com essas informações. Operação Overlord chega aos cinemas no dia 8 de novembro, e assim que você assistir, eu quero que você volte aqui e comente o que você achou. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Pode ir cortando pra deixar realmente nas horas em que você acha que vai ter mais impacto. Porque eles são pra que o por isso que ele chama pra que o aí sim na mochila que o Ciro na verdade tanta atenção.